Henker que vive duas vezes. Capítulo 702. Hibernação, 2. Hahaha, senhorita Chá, você não precisa se preocupar. Me ligue se acontecer alguma coisa. Eu irei correndo imediatamente. Eu, Wei Shen, tenho a pele tão grossa que nem mesmo os dragões das lendas conseguem perfurá-la. Um homem corpulento continuou tentando conversar com Cha Sou Yeong, ostentando seus músculos. Era ridículo. Sua voz era fina em comparação com seu corpo. Parecia que um mosquito irritante zumbia em seu ouvido. Também era absurdo como ele estava se gabando. E o quê? É difícil para os dragões perfurarem sua pele? Controle-se, velho. Sabendo que os cavalheiros que seriam surpreendidos com apenas um bufo de dragão estavam falando um grande jogo, Cha Sou Yeong se perguntou que tipo de cara sua mãe, uma meio-dragão, faria se ouvisse. Ela murmurou. Você tem a cabeça vazia para alguém que tem todos esses músculos. O que? Senhorita Chá, você não precisa se preocupar já que me tem. Você sabe o quão afiada é minha espada, não é? Esta espada é a que matou o dragão que apareceu na Califórnia há algum tempo. Outro homem olhou, o que irritou Cha Sou Yeong ainda mais. Ele empurrou o homem corpulento para o lado e orgulhosamente puxou sua espada. O homem tinha uma figura esbelta com um rosto um tanto bonito. Aparentemente, ele era um modelo em seu próprio país. Ele parecia pensar que era bonito também com base no quanto tentava atraí-la. Onde ele pensa que está tentando apelar para seu rosto de pepino do mar. Urg, posso até sentir o cheiro de seu corpo. Cha Sou Yeong, mais frequentemente chamada de seu antigo nome de Sesha, por sua família, não conseguia esconder seu desconforto em relação aos dois homens que tentavam chamar sua atenção. Cha Sou Yeong sabia que Big Mountain e Kill King eram alguns dos melhores jogadores da Terra e que ambos eram bastante populares em suas respectivas pátrias. No entanto, o problema era que eles continuavam tentando enfatizar sua popularidade para ela. Do ponto de vista dela, a popularidade deles não significava nada. Esses bastardos malucos sabem que tenho 16 anos? Eles não são pedófilos ou algo assim, certo? Era verdade que Cha Sou Yeong era atraente, já que ela era legal, bonita, inteligente e bem construída para sua idade, mas ainda era um pouco errado para homens com mais de 30 anos ficarem do lado dela. Bem, provavelmente é por causa da mãe. Claro, Sesha sabia que os interesses deles não eram realmente por ela, mas por sua mãe, Ananta. Devido às suas recentes atividades públicas, sua família oculta estava sendo exposta ocasionalmente à mídia. Ananta foi capturada pela câmera uma vez, e o assunto se tornou um assunto tão quente que ela foi o termo de pesquisa número 1 durante um dia inteiro. Parecia que esses homens tinham visto isso. Cha Sou Yeong não sabia como tais rumores se espalharam, mas as pessoas pareciam pensar que Ananta criou Sesha por mais de 10 anos sem nenhum marido ao seu lado. Provavelmente foi por isso que esses bastardos estavam agindo descaradamente assim. Eles não seriam nada na frente do papai se ele voltasse. O que devo fazer? Devo deixá-los continuar assim, apesar das objeções de Ananta? Sesha usou ativamente a mídia e sua fama para seu propósito, mas ela estava começando a se arrepender agora. Ainda assim, na época, esse método era a melhor maneira de encontrar o tio. Depois que a torre foi destruída, Sesha e o resto de seus companheiros conseguiram pegar a arca que o último sucessor de Kirinali deixou para escapar. Seu local de chegada foi a Terra. Ela não sabia porque dos muitos planetas que existiam, era a Terra. No entanto, Cha Jeong-woo estava feliz por estar de volta em casa, e Ananta e os outros pareciam aliviados por este estranho local ser um lugar onde os irmãos Cha viverão. Mas o problema veio depois disso. A torção das dimensões fez com que a Terra se tornasse parte de tudo isso. Tudo estava bem quando eles escaparam pela arca, mas uma pequena parte da escuridão se insinuou em sua rota de fuga. Isso levou a muitas mudanças ambientais na Terra. Portões se abriram, masmorras apareceram, monstros surgiram e o sistema começou. As mesmas coisas que aconteceram na torre estavam acontecendo na Terra. Desde a necessidade de eliminar monstros de aparência horrível até a necessidade de encontrar certos objetos, até o sistema de recompensa era o mesmo, pois os jogadores eram recompensados por concluírem os testes. Se alguma coisa fosse diferente, era que você tinha que completar um teste se entrasse em um portão, ao contrário de como os testes começavam ao subir andares. E com base na dificuldade do julgamento, as cores dos portões eram todas diferentes. Houve casos em que peças ocultas foram ativadas e testes ocultos foram revelados. Ninguém sabia por que esse fenômeno ocorreu. Tudo o que Sesha e seus companheiros podiam adivinhar era que uma parte do sonho estava sendo materializada através dos portões depois que as coisas foram distorcidas. Eles aceitaram que o sistema funcional era a prova de que Yeon-woo ainda estava lutando contra a escuridão. Vi nas memórias do meu irmão que o Rei Negro originalmente estava dormindo na Terra. Provavelmente é por isso que a arca se dirigiu para a Terra. O fato de o sistema ainda funcionar significa que meu irmão ainda está vivo. Então tenho que encontrar um caminho que leve à escuridão. Assim que Cha Jeong-woo chegou a essa conclusão, ele desapareceu com os familiares que Yeon-woo atribuiu a ele. Ele precisava descobrir onde Yeon-woo estava e resolver os incidentes agitados que estavam acontecendo na Terra o mais rápido possível. Mesmo agora, em muitas outras dimensões que rodeiam a Terra, a guerra feroz entre o dia e a noite ainda continuava. Para não chegar à Terra, Jeong-woo rapidamente começou a se mover. No entanto, apesar da guerra em curso,
Muitos deuses e demônios estavam tomando apóstolos para espalhar a influência de sua sociedade. Kill King, que tagarelava sem parar ao lado de Sesha, era um apóstolo de Vayu de Deva. De qualquer forma, enquanto Sha Jeong-woo travava uma guerra contra Night em outras dimensões, procurando por Yeon-woo, Sesha fez o que pôde para encontrar Yeon-woo também. Se os portões são realmente partes de sonhos que o tio criou como papai pensa, tenho que examinar cada um deles. No final, Sesan decidiu se tornar jogador. Ananta e os outros desaprovaram, mas ninguém conseguiu derrotar sua teimosia. Aos 8 anos, ela tinha o título de criança mais talentosa, e, aos 10, tornou-se uma jogadora de Rank S, dos quais havia menos de 30 em todo o planeta. Claro, esta era apenas uma parte extremamente pequena de sua verdadeira força. De qualquer forma, depois disso, Sesha usou diligentemente a atenção do mundo sobre ela. Ela criou eventos para encontrar os desaparecidos, várias vezes e tentou coletar evidências relacionadas a Yeon-woo. É difícil para mim vasculhar todos esses portões sozinho, mas se eu usar uma mensagem comovente como esta, ela atrairá mais atenção. A sua missão coincidiu com o propósito das organizações internacionais que procuravam um símbolo de paz para resolver a confusão, pelo que ela também conseguiu espalhar rapidamente a sua influência política. Então, quando se passaram exatamente 10 anos desde que ela chegou à Terra, Sesha finalmente conseguiu encontrar uma pista relacionada a Yeon-woo. Yeeng, um pedaço preto de metal tremeu na mão de Sesha. Por fora, parecia qualquer pedaço de metal antigo, mas qualquer pessoa que viesse da torre como Sesha e conhecesse os segredos do universo o reconheceria num instante. Uma parte do elenco. Quanto mais fundo eu vou no portão, ele mostra uma resposta mais intensa. Um pedaço das correntes pretas que costumavam ser enroladas no braço direito de Yeon-woo, o desespero do Rei Negro, foi descoberto nesta masmorra. O problema é que esse portão nunca foi liberado, apesar de ter sido aberto bem cedo. Sesha usou a influência que acumulou durante todo esse tempo para criar com sucesso uma equipe de busca. Tio, pare de deixar nossa família triste e apareça já. Todo mundo está esperando por você. Lembrando que Yeon-woo sempre a abraçou com força quando ela era jovem, Sesha estava cheia de pensamentos de encontrá-lo, não importa o que acontecesse. De qualquer forma, Sesha estreitou os olhos e olhou ao redor. Você está entrando no pântano do começo distante. Taxa de conclusão do teste: 25%. Na frente de Sesha havia uma janela de mensagens completamente diferente da torre, demorou um pouco para se acostumar. Além da janela havia uma floresta. Esta floresta, por que não surge nada além de árvores? O ar está ficando mais úmido. E é fraco, mas há veneno misturado no poder mágico. A floresta era muito diferente de uma floresta feita de árvores que podia ser vista na Terra. Árvores retorcidas e secas, como se podem ver em um deserto, tinham dezenas de metros de altura e a terra estava molhada e pantanosa. Não havia caminho e era cansativo seguir em frente porque os pés de Sesha continuavam afundando no chão. Geralmente havia pelo menos 1 ou 2 monstros nas regiões mais internas da maioria das masmorras, mas ela também não viu nada parecido. Ao contrário de Big Mountain e Kill King, que estavam ocupados tagarelando ao lado dela, Sesha manteve seus sentidos aguçados. Gate sempre teve um ambiente diferente da Terra. Para ser exato, eles eram chamados de outros mundos e, quando o julgamento foi concluído, eles desapareceram. Era um conceito semelhante às masmorras instantâneas que ela viu na torre. Alguma masmorra como esta já foi encontrada. Eu não me lembro. Eu deveria ter estudado se soubesse que isso iria acontecer. Na verdade, Sesha não sentiu nenhuma ameaça vinda dos portões da Terra. A dificuldade deles era absurdamente baixa comparada às provações dos andares mais altos da torre. Além disso, como as pessoas ao seu redor eram algumas das mais poderosas da torre, seus padrões não podiam deixar de ser elevados. É engraçado como esses caras estão traçando limites como Rank S e Rank A e se gabando disso. Eu me pergunto se eles são tão fortes quanto os rankers do passado. Big Mountain e Kill King sorriram amplamente, parecendo pensar que tinham ficado do lado bom de Sesha porque ela estava olhando para eles. Mas eles só pareciam mais estúpidos aos olhos dela. Ah bem. A história das provações na Terra foi muito curta. Ah, haha. Sesha riu sem jeito em resposta aos sorrisos deles quando uma voz anasalada de repente soou em sua cabeça. Oh hahaha. Senhorita Sesha, você não pode continuar dependendo de mim desse jeito. Eu já te disse várias vezes. O problema era que a voz, fofa, era de um homem de meia idade e tom grave. Sesha não conseguia se acostumar com isso, apesar de já terem se passado vários anos. Era seu guardião, o único que restou dos familiares de Yeon-woo em sua sombra. Bem quando Sesha estava prestes a dizer algo. Então tenha cuidado, acho que está prestes a começar agora. O quê? Calafrios percorreram as costas de Sesha, e ela instintivamente olhou para cima. Senhorita Sha? O que é? Aconteceu alguma coisa. Big Mountain e Kill King inclinaram a cabeça quando Sesha enrijeceu de repente. Eles sabiam que os sentidos dela eram os mais aguçados dentre todos os jogadores Rank S do mundo. Então não puderam deixar de ficar nervosos também. Quando eles seguiram o olhar dela e olharam para cima, ficaram sem palavras. Cru, uma criatura de aparência horrível começou a aparecer de repente no céu cinzento que estava vazio até alguns momentos atrás. A equipe de busca composta por dezenas de jogadores ficou rígida.
O Deus do outro mundo. Este portão tinha apenas 4 estrelas. Mas por que está aqui? E é uma emergência. Aumente a dificuldade desta masmorra para 7 estrelas e entre em contato com a sede imediatamente. Se comunicação com o exterior caiu. Os apóstolos dizem que seus canais para o mundo celestial foram cancelados. Precisamos chegar em segurança. Droga. Ao contrário dos deuses e demônios do mundo celestial que eram relativamente amigáveis com as pessoas da Terra, nada se sabia sobre o motivo dos deuses do outro mundo. A maioria das pessoas enlouqueceu devido à diferença de poder apenas por tentar conversar com os deuses do outro mundo, e mesmo que conseguissem permanecer sãos, eram dominados pelo medo e não eram capazes de resistir. Certa vez, uma equipe de ataque composta por centenas de pessoas foi enviada para eliminar um deus de outro mundo de classe baixa, mas a equipe foi aniquilada. Depois disso, os deuses do outro mundo foram considerados impossíveis de serem eliminados. Por que tal criatura estava aqui? A equipe de busca despreparada ficou frenética. Todos estavam frenéticos, mas se moviam de acordo com o manual. Uma coisa que foi um alívio foi que o deus do outro mundo não tinha nenhum interesse neles e estava se movendo ativamente em outra direção. Ding. A missão oculta, Sonho do Rei Negro, foi criada. Nesse ínterim, ao contrário dos outros, os olhos de Sesha estavam arregalados. Foi devido a uma mensagem curta que apareceu apenas para ela. Laplace, é isso, certo? Sim, você está certo. Parece que meu mestre malvado está aqui. E aquele cara está aqui para encontrar meu mestre adormecido. Meu mestre é um príncipe adormecido da floresta. Então vamos embora. Finalmente, Sesha seria capaz de encontrar seu tio depois de 10 anos. Ela se separou da linha de frente e começou a correr para onde o deus do outro mundo estava indo. Senhorita Cha? Onde você está indo? Isso é perigoso. Voltar. Os desavisados membros da equipe de busca ficaram chamando Cha Sou Yeong desesperadamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.